Olá, pessoal, boa noite. Boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de quarta-feira, né? Sobre TDAH, esse tema que é tão importante, né? Nós estamos aí na semana da conscientização sobre o TDAH e é muito importante, né, que a gente promova essa conscientização por meio da educação, né? Que é o objetivo aqui da nossa live, a gente educar sobre esse tema que é tão importante e que passa por tantos estigmas na nossa sociedade, né? Meu nome é Janine, eu tenho TDAH, sou jornalista, sou estudante de psicologia e aqui nós contaremos com a presença de duas convidadas super ilustres, né? Que é a Silviane Andrade, uma das nossas diretoras, é a neuropsicóloga, e a doutora Tamires Mariano, né? Que é neurologista infantil. Então esse papo super promete. Vou colocar as nossas convidadas aqui. Boa noite. Muito feliz de estar contando com a presença de vocês, pessoal. Oi, Olá, Silviane! Olá, doutora Tamires! Oiê! Boa olá. noite! Boa noite! Então, vocês querem se apresentar um pouquinho mais pro pessoal? Pode começar, Tamir. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Tamires, sou neurologista infantil. Eu estou em Fortaleza há um pouquinho mais de um ano e trabalho lá na NPC. Eu atendo na NPC Life, né? Já tem desde o ano passado, um bom tempo, acho que uns 9 meses aí pelo menos. Logo que eu cheguei, um dos primeiros lugares que eu fui trabalhar foi lá, fui muito bem recebida pelas meninas. Eu gosto muito de trabalhar, né, assim, com autismo, com as questões comportamentais. O TDAH está muito ligado, né, então nos nossos pacientes com TEA. É muito comum, né, a comorbidade do TDAH. No dia a dia do consultório, a gente também recebe muitos pacientes com dificuldade de aprendizado, com suspeita de TDAH. É um assunto que eu gosto bastante. Trabalho também como neurologista infantil, né, no Hospital Albert Sabin, onde eu vejo coisas um pouquinho mais complexas. Trabalho também no NAMI, onde a linha é muito parecida, né, com o consultório, que seriam mais essas questões comportamentais, e aí a gente acaba vendo muito dificuldade de aprendizado, TDAH, TEA. E acho que é isso. Joia. Bom, eu sou Silviane e há uns quase 20 anos atrás, né, quando aqui em Fortaleza não se falava sobre neuropsicologia, ninguém sabia o que era, eu fui para São Paulo, onde lá eu fiz especialização na área de neuropsicologia, meu mestrado em neurociências, né, na Federal de São Paulo. E aí foi quando a avaliação neuropsicológica, quando a gente começa, tem muita demanda para avaliação de TDAH, né? Porque é o que eu falo, todo mundo tem uma dificuldade de atenção, né? Ninguém tem atenção 24 horas por dia, né? O tempo todo. Só que aí é onde a avaliação neuropsicológica permite a gente quantificar essa atenção. Então, comecei a receber muita criança indicada pelos neurologistas para avaliar, né, os transtornos de aprendizagem, em sua maioria o déficit de atenção. Então, de lá para cá já vai quase 20 anos, né? Então, é uma paixão. Parece, né? Não parece que já se passaram Pois 20 anos disso, mas... é isso aí. Então, é uma paixão o TDAH, sempre fui apaixonada por avaliar, por tratar, reabilitar, ajudar, né? E é encantador porque, assim também como o autismo, não tem nenhum TDAH igual ao outro, né? Então, tem uma vasta, né, variedade, uns mais atentos, outros mais hiperativos, outros mais com muita alteração de função executiva. Enfim, e aí a gente vai percorrendo aí esse caminho, tentando, graças a Deus, hoje as pessoas sabem falar mais sobre TDAH, porque antigamente era aquela história daquele menino mal educado, que o pai não sabe educar, que, né, na escola ninguém aguenta, e expulso de sala, e a professora que reclama o tempo todo da criança. Então, graças a Deus, hoje a gente consegue que a sociedade entenda um pouco mais, que a escola esteja mais aberta para entender os diagnósticos e acolher um pouco mais essa criança, que não tem culpa do funcionamento neurológico que ela tem, né? Então, estamos aqui hoje para a gente contribuir um pouquinho com quem já está aqui nessa conversa.
Perfeito, perfeito. Para falar um pouquinho sobre a minha experiência também, né? A minha família buscou, atualmente eu tenho 27 anos, mas a minha família, desde muito cedo, minha mãe procurou esse diagnóstico para mim, né? Desde ali mais ou menos os 8 anos de idade. Foi um caminho muito difícil, porque ela não sabia muito bem a qual profissional recorrer. Então, passamos primeiro pela psicopedagoga, e aí depois fomos para vários psicólogos, tivemos assim, muita dificuldade com esses psicólogos. E ela dizia que desde muito cedo eu tinha uma dificuldade ali de me concentrar com um professor, né? Assim, quando era um professor para dar atenção para todas as crianças, eu dizia, mãe, eu não consigo, eu preciso do professor só para mim, né? Então, assim, foi o que fez a gente procurar o reforço, né? Mas aí também no reforço era muito difícil de encontrar uma professora de reforço que também só olhasse para uma criança, né? Então, só depois que eu consegui realmente o acompanhamento, a avaliação correta, né? E que eu acredito que a minha vida deu um salto, assim, de qualidade, né? Eu acho que a criança que tem TDAH, ela é muito estigmatizada mesmo, assim. É a criança danada, né? É a criança ronceira, é a criança que não presta atenção, que é muito impulsiva. Eu fui uma criança, nossa, gente, muito impulsiva. Então, que eu falava coisas, assim, que às vezes os professores super repreendiam, né? Ai, como é que ela tem coragem de falar um negócio desse? A criança, né, que quer muito chamar atenção em sala. Então, eu acho que é muito importante, né, o que a gente educar as pessoas sobre o caminho a se buscar, né, em torno desse diagnóstico. Para onde que eu vou primeiro, né? Eu sou mãe, para qual profissional eu me dirijo primeiro? Porque quanto mais cedo, imagino que a gente fizesse intervenção, né, acho que mais chances a gente tem de desenvolver nessas potencialidades, nessa pessoa que é tão cheia de potencialidades, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Que é uma das perguntas que inclusive veio para a gente durante a semana, que a gente abriu uma caixinha de perguntas. Qual é a definição de TDAH? Se a gente tivesse que explicar para uma pessoa que não tem ideia do que é o TDAH. Que eu posso falar? Olá. Então vamos lá. Na verdade, a tradução, né, da sigla, ela já é bem intuitiva e explica bastante pra gente, né? Então, o TDAH né, o T aí de transtorno, né, déficit de atenção, déficit de atenção e hiperatividade. E todo transtorno, eu acho que a gente pode começar por aí, né? O que significa que eu tenho um transtorno, né? Hoje a gente fala muito dos transtornos do neurodesenvolvimento e o TDAH é um dos transtornos do neurodesenvolvimento, assim como o autismo é um dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, quando eu digo transtorno, pode parecer uma palavra um pouco forte, mas ela indica pra gente que aquilo me traz algum prejuízo. Então, quando eu tenho um transtorno, eu tenho um prejuízo por ter aquilo. Então, não é, né, assim, não é considerada igual o autismo não é considerado uma doença, o TDAH não é considerado uma doença. Eu sou assim, né? Eu nasci com esse transtorno. Então, o que seria esse transtorno, já que ele não é uma doença, né? Ele é mais como uma característica que a pessoa tem. Mas é óbvio que como ela me traz um prejuízo, então eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que ter esse diagnóstico para que eu possa reabilitar essa criança justamente para que ela desenvolva aí todas as potencialidades dela. Então, sempre que eu tenho um transtorno, isso significa que aquilo me traz algum prejuízo. E esse prejuízo pode ser escolar, então diretamente nas notas. Esse prejuízo pode ser no âmbito social. Então, eu posso ser um paciente com TDAH que tenha prejuízo nos meus relacionamentos. Porque às vezes eu falo tanto, eu sou tão afobado, eu sou tão agitado que aquilo atrapalha com que eu tenha uma manutenção que meus colegas falam, tipo, ah, meu Deus, não, ele é muito isso, muito aquilo, né? As crianças. Então, eu posso. A gente pensa muito no prejuízo social no TEA, né? Mas o TDAH também tem prejuízo social. Então, eu posso ter prejuízo, né, social, eu posso ter prejuízo no meu trabalho, né, quando eu for mais velha, eu posso ter prejuízo no meu relacionamento amoroso. Então, o TDAH, ele traz aliás, todo transtorno, ele traz algum prejuízo pra gente. O TDAH, ele traz um prejuízo que, no geral, é visto na escola, porque ele acaba impactando no desenvolvimento dessa criança na escola, principalmente aí no acadêmico ou muitas vezes no comportamental ali, né? No dia a dia da escola. Como a criança na escola ela é muito vigiada e muito comparada, direta ou indiretamente, né? Aí ele acaba se destacando, seja pela desatenção, seja pela hiperatividade.
E a definição, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas, na verdade, a gente sabe que um pode predominar sobre o outro, né? Então, hoje, a palavra que a gente usa mesmo correta, né, na última nomenclatura aí do DSM-5, eles colocaram como predomínio, né? Então, eu tenho TDAH com predomínio desatento, ou com predomínio hiperativo, ou de predomínio não, desculpa, de apresentação. Um TDAH de apresentação desatenta, né? Predomínio de apresentação hiperativa, ou de apresentação combinada, que normalmente é o que a gente mais vê, principalmente porque é o que acaba chegando mais, né? Seja para neuropsicóloga, seja para psicopedagoga, seja para psicóloga, seja para o neuropediatra, para o próprio pediatra. Então, a criança que tem os sintomas de hiperatividade junto com o de desatenção, eles justamente fica mais marcado, mais estigmatizado, acaba chegando antes, né? Do que aquela criança que tem predomínio só da desatenção. Né? Esse é o motivo também das meninas serem mais subdiagnosticadas, né? Porque no geral elas têm um comportamento às vezes mais quieto, e aí talvez você tenha passado por isso. Fica como alguém que não se concentra, pode ser um pouco impulsiva, mas pode demorar para perceber que como não tem aquela agitação psicomotora tão marcada, fica mais difícil, né, da gente conseguir chegar, né, no encaminhamento, que eu acho que é um dos pontos que a gente falou, né, de encaminhar para o profissional certo para poder ter o diagnóstico, e não é nem só em si o diagnóstico, mas ter o direcionamento do que eu devo fazer para reabilitar essa criança, para desenvolver essa criança. Eu acho que no TDAH ainda é um pouco mais fácil da gente fazer o diagnóstico do que no TEA, mas a gente pode fazer um paralelo aí, e eu digo muito isso, e eu acho que a Silvane vai concordar, que pra gente, né, não importa o nome mesmo que a gente vai dar, né, para aquilo, sim, o que eu vou fazer com aquela dificuldade, como eu vou reabilitar aquela criança. E com o tempo, é óbvio que a gente vai acabar chegando, né, num nome para aquilo, mas assim, aquela ânsia por. E hoje a gente recebe muito isso, eu acho que a Silvane também sabe, as escolas assim, porque precisa do laudo. Eu tenho que ter um laudo para que a escola possa fazer alguma coisa. E aí eu recebo muito assim, eu fui com a psicóloga, mas a psicóloga disse que precisa de um laudo. Eu fui para não sei quem, ela disse que precisa de um laudo. Tipo, parece que todo mundo só pode fazer alguma coisa por aquela criança se tiver um laudo. E não é assim, né? Na verdade, a gente tem que entender, né, quais são as dificuldades, o que está acontecendo, para poder trabalhar com aquela criança, porque ela não é um laudo, né? Então, eu acho que hoje a parte boa das pessoas conhecerem, né, e falarem mais sobre isso, é porque a gente acaba conseguindo ajudar essas crianças, mas ao mesmo tempo tá mais estigmatizado do que antes, na minha percepção. Porque é aquela criança se comportou um pouquinho diferente, ela precisa de um laudo. Então a escola já diz, tipo, leve na neuro, leve na psicóloga, leve porque eu preciso de um laudo para saber como lidar com seu filho. E não é bem por aí, né? O problema é porque, só trazendo um gancho aqui, né? É porque para fazerem adaptações, né? E justificar junto ao MEC essas adaptações, só pode fazer adaptação se tiver laudo. Adaptação de prova, adaptação de fazer prova em sala separada, né? Então a escola não faz nada sem um laudo, de fato, né? Aí é onde realmente está essa busca. E às vezes, é como eu falo, é difícil porque é o cérebro que está em desenvolvimento. Não é diferente no adulto, que a personalidade já está formada, que o cérebro, em sua maioria, já está formado. Então, fica muito mais fácil você traçar direitinho, né, toda a sintomatologia e dar o diagnóstico. E ainda assim, tem casos que são bem complicados. Exatamente. Né? E na infância, esse cérebro de desenvolvimento tem sintomas, né, que são de vários diagnósticos. Então, fica essa angústia, às vezes, que os pais chegam para mim, mas o neuro não fechou o laudo. E aí é onde eu sempre falo, nós vamos tratar, não o diagnóstico, a gente vai tratar os sintomas. Isso. Ele tem a dificuldade de se concentrar, então a gente vai estimular essa atenção, essa concentração. Se ele tem dificuldade de aceitar regras, de aceitar os limites, se na brincadeira ele atrapalha todo mundo, se ele tem pouca tolerância à frustração. Então a gente vai trabalhar esses sintomas aí para ajudá-lo e a torná-lo cada vez mais funcional no dia a dia. Eu tenho por vezes esse laudo é necessário, porque sem isso a escola não consegue fazer as adaptações regulamentadas pelo MEC. Mas
né, para além de um diagnóstico, a criança precisa de intervenção naquilo que é sintoma dificultador para ela, né? E aí, muitas vezes, as mães me perguntam muito, né, assim, quando, né, eu posso ter esse diagnóstico? Quando eu vou tratar? E eu falo exatamente isso. Quando o impacto estiver sendo já muito relevante, né? Às vezes a criança é hiperativa, você percebe que ela tem, né, um motorzinho mais intenso, só que ela está com notas boas, ela nas relações sociais dela, ela está conseguindo manejar. Então, assim, até ela estar funcional e não ter tanto impacto, a gente vai levando, né? Só que quando isso fica muito intenso, porque existe o contrário, né? Existem crianças que já muito próprio diagnóstico, já e a mãe não quer entrar com tratamento e tal. E aí é que eu falo, a questão é que às vezes agora eu tenho um déficit de atenção, né? Eu tenho um TDAH e depois eu vou ter o quê? Eu vou ter uma baixa autoestima, por quê? Porque é o tempo todo o professor dele, porque aí depois eu não amiguinhos, por quê? Porque ele atrapalha a brincadeira o tempo inteiro e ninguém tá com ele. Então, o que antes eu tinha só, entre aspas, né, um TDAH, agora eu vou ter baixa autoestima, vou ter isolamento social, quer dizer, o impacto vai ficando muito maior. Então, a gente tem sempre que ter cuidado quando eu vou procurar. Eu falei, quando tiver impacto funcional, impacto social. Quando eu começo a tratar da mesma forma, né? Então, a gente tem que ter todo esse olhar, todo esse cuidado, para a gente também tudo não ser um diagnóstico, tudo não ser um laudo, mas também a gente não deixar de diagnosticar quem pode se beneficiar, né? Principalmente as crianças hiperativas, elas acabam, por atrapalhar um pouco mais, elas acabam sendo isoladas dos amiguinhos, das brincadeiras, e sendo chamadas a atenção. Eu acho muito bacana quando vocês trazem essa importância de você escutar a criança, né? Porque muitas vezes as pessoas não escutam a criança, né? Pensam que ela não tem uma percepção acerca do que está acontecendo com ela, né? Quando, na verdade, pelo que vocês estão colocando, essa criança, ela sofre com isso, né? Ela vai enfrentar dificuldades que muitas vezes ela vai notar e que ela vai tentar expressar de alguma forma, não é isso? TDAH ainda, assim, tem muitas comorbidades, né? A ansiedade é grande. Então, quer dizer, vai ficando com o cabelo crioulo, vai sofrendo, sofrimento com certeza. E o diagnóstico do TDAH, a gente precisa que essa criança tenha essas alterações todas em vários ambientes. Tanto é que, né, quando eu avalio a criança, eu tenho que ir na escola, né? Por quê? Porque eu quero saber se o relato dos pais, a escola também tem esse mesmo relato, né? E aí a gente precisa ver se nos vários ambientes a criança está tendo essas dificuldades, mas com certeza é uma criança em sofrimento, né? Ela se sente já diferente. Tia, mas meus amiguinhos conseguem. Eu já tive uma menina que eu avaliei, eu acho que ela tinha, sei lá, uns 12 anos. Ela tinha, mas não adianta não, porque eu sou burra mesmo. E quando eu falei a avaliação, e isso foi no primeiro momento, quando ela chegou, eu fui explicar o que a gente ia fazer, né, umas atividades para ver a atençãozinha dela e tal. E ela, mas não adianta, tia, que eu sou burra. E aí foi importante fazer a avaliação, porque o QI dela ótimo, era um QI médio superior, né? E eu falei, olha, tá vendo como você não é burra? Né? Teu cérebro tem uma formazinha de funcionar que faz com que você não consiga se concentrar, e aí, como eu falei, a atenção é a porta de entrada do cérebro, você não presta atenção, a informação não entra, se ela não entra, eu não memorizo, eu não aprendo, né? E aí, enfim, ela já estava com autoestima baixíssima, se achando incapaz, incompetente, burra, né? Então, a avaliação é importante porque já mostrou o QI dela, né? E aí, foi bastante dela. Eu concordo, né, Silviane, com você, que é muito importante que a gente consiga identificar e tratar e intervir quando a gente está tendo muito prejuízo, porque senão vira uma bola de neve. É isso que você falou, era só um TDAH, e isso a gente vê muito, acontecer muito. E aí vira, né, uma depressão, vira uma ansiedade, vira um tique nervoso, vira uma automutilação, começa a virar uma série de outros transtornos juntos por conta de uma coisa que lá atrás a gente não conseguiu tratar e identificar. Então é importante que os pais, a escola, né, encaminhem essa criança antes da gente começar a ter tantos prejuízos assim, né? O TDAH tem, né? E a série de coisas que ela pode entender quando, né, quando eu trato a criança, é muito no sentido, olha, você tem isso aqui, a culpa não é sua, porque eles vêm com sentimento de culpa enorme, né? Eu faço tudo errado, eu não consigo fazer, entendeu? Né? Eu falo
muito, não, a culpa não é sua. Inclusive, para que todo um trabalho de psicoeducação, de mostrar para ele o que é o TDAH e como é que funciona, para ele entender que ele tem direito às adaptações escolares, né? Eu tive um caso que foi muito interessante, que um TDAH muito intenso, e eu tinha ele tinha o direito, né, de ter as adaptações escolares, e a escola estava disposta a fazer, que era ele fazer prova em sala separada, porque aí ele já se dispersava muito, né? E aí leva mais tempo a fazer a prova, porque perde boa parte do tempo olhando pro vento, para a mosca, né? Então, eles precisam de mais tempo para fazer a prova, fazer sala em prova em sala separada, porque na prova com os amiguinhos, quando o primeiro termina a prova, ele já vai ficando ansioso, que ele quer ficar. Aqui para ele é tão penoso que ele quer se livrar, né? E aí Gente, eu vivi muito isso. Nossa. e ele ficou para mim, como é? Vou fazer prova em sala separada, meus amigos vão ficar tudo e tal, e tal. Eu falei, mas aí você vai chegar para eles e vai dizer, olha, é um direito meu. Se você também tiver déficit de atenção, você traz um laudo que também você vai ter esse direito. Enfim, então eu fui empoderando, tirando a culpa dele, empoderando ele a respeito dos direitos que ele tinha, né? E aí eu combinei com ele, então vamos fazer o seguinte, eu vou ligar na sua escola e você vai fazer a prova no primeiro tempo e você só vai chegar na sua sala quando você tiver terminado a prova. Então você vai entrar na segunda aula, faz de conta que você chegou atrasado, ok? Ok. Combinei com a escola permitiu que ele fizesse a prova em sala separada no primeiro. E aí, na prova, ele tirou 9,4, que foi a primeira nota acima de 9 da vida dele. E ele ficou tão feliz. Eu falei, e aí? Você tá vendo que é a sua falta de atenção que está impedindo você mostrar todo o seu potencial? Então vai ser melhor você tirar nota boa, né? Ou seus amigos ficarem zoando. Silviane, acho que o microfone tá um pouquinho. Tá falhando. Um pouquinho. Cortou um pouquinho. Cortou um pouquinho. Vocês escutaram até onde? Tá me ouvindo? Até você perguntar para ele se era melhor ele tirar a nota boa ou os amiguinhos, né, ficarem. Não, pronto. Aí ele concordou demais, né? Ficou muito feliz, porque ele viu que ele tinha potencial, que ele tinha capacidade e que era realmente a questão da atenção que estava impedindo, né? Então, mas é super difícil. Então, se não tem um diagnóstico, fica difícil, né? Você tentar trabalhar essas questões na criança por conta que ela vai se achando burra, incapaz e vai trazendo uma culpa muito grande para ela, né? Então, realmente. Não super diagnosticar, porque aí também às vezes banalizam demais. Como já teve gente, né? Chegou para, eu fui uma vez no médico, o médico em 15 minutos disse que meu filho era TDAH, não olhou nem direito, não perguntou de nota, não perguntou nada, né? E aí, porque aí também a criança não pode nem ser danada, né? Porque tudo já vira um diagnóstico. Então, enfim, é essa questão né, da ética na profissão, né? Para que realmente E é o que você comentou também, né, Silviane? Como é um diagnóstico que eu preciso que a criança tenha esses sintomas em pelo menos 2 ambientes diferentes, é um diagnóstico que é impossível que o neurologista faça em uma primeira consulta se eu não tiver já um relatório da escola, se eu não tiver já, né, alguma avaliação, seja do psicólogo, seja do psicopedagogo, seja, né, da professora de reforço que acompanha ele. Então, não é um diagnóstico que a gente consegue fazer só com o que a mãe está contando para a gente, com o que eu estou vendo na consulta. Então, às vezes, é possível fechar esse diagnóstico na primeira consulta quando a mãe já vem com toda essa bagagem, né? Ela já vem para você com um relatório da escola, ela já vem com avaliações, ela te mostra várias coisas. Aí você consegue fazer esse diagnóstico de uma maneira rápida, às vezes até numa primeira consulta. Mas eu não consigo fazer esse diagnóstico sem o apoio da escola, sem o apoio, né, do terapeuta. É um diagnóstico que eu preciso conversar, né? Que eu preciso ter a opinião. Por isso, como a Silviane falou, que muitas vezes não, né? Sempre na avaliação neurológica, vocês vão até a escola, né? Tentam avaliar isso, porque não é uma coisa tão simples assim. É um diagnóstico que por ser clínico e não ter um exame para dizer se tem ou não, a gente tem que tomar muito esse cuidado. Nem para super diagnosticar e nem para deixar de fazer o diagnóstico no tempo correto para poder ajudar essa criança. Então, eu acho que o intuito de tudo isso, né, da gente fazer essas lives, da gente conversar sobre isso, da gente expor o tema, é para aumentar o conhecimento e gerar mesmo uma dúvida, será que meu filho tem para que eu procure?
mas tentar entender também que, calma, nem tudo é autismo, nem tudo é TDAH, nem tudo é um laudo, as coisas também não são assim, né? Então, eu acho que a gente tem que conversar sobre isso e é importante que os pais vejam, assistam, comentem para tentar entender, porque às vezes as pessoas ficam assim, ah, mas o doutor fez o diagnóstico sem pedir nenhum exame, mas não tem exame. Mas ao mesmo tempo, requer muita observação, requer a opinião da escola, requer a observação de um psicólogo, do psicopedagogo, da professora de reforço, que seja, mas eu preciso ter a opinião de mais pessoas, eu preciso ter a observação de outras pessoas dessa criança em ambientes diferentes, em situações diferentes, para eu conseguir diagnosticar não só o TDAH, como todos os outros transtornos do neurodesenvolvimento, né? E aí a Vanessa, né, ela fala, eu queria um remédio, né, para minha filha aprender porque ela não aprende, né? E aí, às vezes, é quando a gente chega no diagnóstico, tem tratamento, né? Tem medicamentos hoje bastante seguros, né? De uso de muitos e muitos anos. E eu falo sempre, tem algumas mães, lógico, que eu entendo quando você vai usar um medicamento que vai atuar no sistema nervoso central de uma criança, né? Há muita angústia, há muitos medos, e os efeitos e vai se viciar, e vai não sei o quê, né? Então, a gente, quanto profissional, faz todo um trabalho de psicoeducação para explicar para esses pais né, o uso adequado da medicação. E, mais uma vez, né, colocar que os impactos que a criança pode ter, por exemplo, tem crianças que eu já avaliei, e a gente consegue, na avaliação, traçar um pouquinho a intensidade do déficit de atenção, né? Tem testes, inclusive, que dão porcentagem, que, enfim. E aí, né, trabalhando junto com os pais, olha, hoje, ele se você não se sente seguro no momento para entrar com medicação, a gente dá um tempinho, né? Mas, não, agora, ele mesmo com essa idade é muito intenso, é muito forte, ele já está tendo muitas perdas, porque aí a questão do aprendizado vai que ele começa a ter lacunas no aprendizado, né? Enquanto o professor está ensinando, ele está pensando em outra coisa, ele não aprende aquilo e vai passando e tal. E aí, na avaliação neurológica, que eu identifico que tem uma criança que tem um QI muito alto, até determinada série, esse QI meio que vai compensando a atenção, né? A criança muito inteligente, muito perspicaz, ela vai se virando de alguma forma. Mas quando eu vou chegando em séries mais avançadas, onde eu vou começando a exigir mais dessa criança, hipótese, dedução, né? Aí é onde, às vezes, esse QI já não consegue compensar mais. E aí, porque aí é tanto. Antigamente, o diagnóstico tinha que ser dado até 6, 7 anos, agora eles já estenderam um pouco mais, né? Exatamente porque quando eu tenho criança que tem um QI muito alto, que dá uma compensada, esses déficits eles vão aparecer mais tardiamente. Exato. Não logo na, né? Então, é onde a gente precisa, de fato, tem tratamento, tem medicamento, mas vai da gente sentindo. Tem pai que fala, olha, ele tem TDAH, mas eu não vou medicar de jeito nenhum. Eu falei, então vamos entrar com intervenção, com reabilitação neuropsicológica, com estimulação, com neurofeedback, para ver o que a gente consegue de ganho nisso aí, né? Mas pode ser, viu, Vanessa, que uma vez que seja feito o diagnóstico, o neurologista, a equipe vai avaliando, sim, porque existem medicações seguras e que faz uma diferença bem considerável. Eu até falo que são medicações que fica determinadas horas no organismo, depois elas são eliminadas completamente. Elas podem, depender da conduta do neurologista, do neuropediatra, se retiram em época de férias, né? Enfim. Então, tem todo uma segurança em relação aos medicamentos, né, para ajudar no TDAH. Na verdade, o metilfenidato, que é a Ritalina, que é uma das medicações que a gente mais usa, né? Como a Silviane pontuou, é muito antiga, né, gente? Ela é de 1955. Então, eu sempre tento explicar para os pais assim, porque o Venvance, que é a outra que a gente usa bastante, né? Ela já é bem mais nova. Mas a Ritalina, que nas crianças pequenas normalmente é por onde a gente começa, ela existe desde 1955. Vocês acham que se fosse uma medicação que pudesse a longo prazo, né, causar prejuízo, mas ele usa desde pequeno, usou por 10 anos, isso pode acontecer? Não, né? Porque ela tá aí desde 1955, a gente já teve muitos e muitos e muitos e muitos estudos mostrando que ela é totalmente segura, que ela não vicia e que ela não causa demência precoce, que ela não vai atrapalhar o seu filho em nada, né? E outra coisa que eu tento explicar, que a Silvia também pontuou, que é importante a gente reforçar aqui,
a medicação, muitas vezes, ela é necessária. A gente sabe que no TDAH, mais do que em outros transtornos, muitas vezes as terapias medicamentosas, só realmente diferente do autismo, onde 95% são as terapias e menos de 5% vai ser ali alguma medicação para atuar em algum sintoma alto, no TDAH não. No TDAH a gente sabe que a medicação, nesses casos que são mais fortes, que estão trazendo mais prejuízos, ela é muito importante, tão importante quanto as terapias, né? Então, assim, e aí quando elas se somam é quando a gente tem o melhor resultado. E tem muitos pais, gente. Eu mesma estou com 2 pacientes que as mães são muito resistentes, não querem colocar medicação de jeito nenhum, e aí você fica com dó da criança, porque você vê que a criança tá piorando, você vê que a criança tá desenvolvendo outros transtornos por conta desse prejuízo, sendo que é uma medicação tão segura em relação ao o maior medo delas é assim de viciar, né? E eu não tiro só nas férias, eu tiro nos finais de semana, ou seja, os meus pacientes, eles usam de segunda a sexta. Aí eu falo pra mãe, se é uma medicação que vicia e ele não usa no sábado e no domingo, você não acha que ele teria, né, algum sintoma no sábado e no domingo por estar sem a medicação? Aí ela pensa, fica olhando assim pra mim. É verdade, né, doutora? Falei, e dependendo qual a gente escolher, é tão de curta duração, se ele for ter alguma, se eu usei de manhã e ele tiver alguma atividade à tarde, eu tenho que dar outro, porque já não tem mais o efeito dela. Aí elas ficam olhando assim pra mim. Então eu acho que a gente precisa do mesmo jeito, né? O bom senso, nem banalizar demais o uso da medicação, mas desmistificar um pouco, porque é uma medicação segura, que está aí há muitos anos, que tem poucos efeitos colaterais, que pode trazer muitos benefícios para essa criança. E que não significa que ela vai ter que usar por muito tempo. É nessa fase em que ela está com mais prejuízos, em que os sintomas estão mais exacerbados, que ela ainda não tem uma maturidade, né, cerebral aí para se ajustar, que a gente vai precisar usar. Depois, com o tempo, com a maturidade cerebral dela, com as terapias, né, com as reabilitações, pode ser que ela não precise mais. E aí pode ser que depois, em outro período, ela precise de novo. Então, é uma criança que precisou ali no começo, né, da alfabetização, aí depois ela ficou mais tranquila. Aí, a hora que ela entrou no colegial, que a coisa complicou de novo ali no ensino médio, eu precisei de novo, ou talvez no pré-vestibular, ou talvez na faculdade. Então, entender que a medicação, assim como a intensidade das terapias e das intervenções, vai variar com o período que a criança tiver, né? E com o grau de sintomas que ela estiver apresentando naquele momento. Lembrando que, a gente não falou ainda sobre isso, mas a tendência do TDAH é melhorar. E eu posso ser uma criança que tenha TDAH hoje, um adulto sem TDAH. Diferente do autismo, né? Que isso não muda. No TDAH isso pode acontecer. Então, eu era uma criança muito hiperativa e que me tornei um adulto tranquilo, né? Não necessariamente eu preciso ser inquieto, não necessariamente eu preciso ser impulsivo, não necessariamente eu vou ter déficit de atenção, né? A gente sabe que essa regulação, ela pode ser feita, essa maturação, ela pode acontecer e eu posso deixar de ter o TDAH. Apesar da gente saber que uma boa parcela vai permanecer com os sintomas na vida adulta, né? Mas isso pode acontecer. Então, é importante que os pais tenham consciência de que essa medicação não é para sempre, de que a terapia não vai ser para sempre, de que todas essas intervenções não vão necessariamente ser carregadas aí com a criança ao longo da vida. Perfeito. Nós tivemos muitas perguntas aqui, né? Vocês entraram em diversos temas nessa conceitualização, foi super interessante. Mas uma das perguntas que me chamou muita atenção foi sobre o TDAH e TOD. Vocês podiam comentar um pouquinho sobre essa relação? E aí aproveito também para pedir para vocês comentarem um pouco sobre essa relação entre o TDAH e o autismo, né? Como é que se presentifica isso? Quer começar, Silviane? Na verdade, são diagnósticos realmente diferentes, né? Então, assim, quem tem TEA não pode ter TDAH, quem tem... Não. Então, a criança pode ter os 2 diagnósticos, o TOD pode ter TDAH, né? Então, realmente são diagnósticos que precisam ser feitos, né? Porque assim entende melhor o caso. Muitas vezes eu falo que o diagnóstico é necessário para a gente ter um entendimento melhor, tirar as culpas, os pais poderem ler, poderem entender, a criança poder também saber as habilidades, as competências, as dificuldades dela, da gente tirar a culpa de cima da criança, já falei, né? Então, são diagnósticos realmente separados e que a criança pode sim ter, né? Os 2. Isso. E muito sofrido, porque quando eles se somam,
a intensidade da sintomatologia aumenta, a necessidade de tratamento aumenta, a necessidade dos pais conhecerem mais, né? Por exemplo, um TOD, você não tem como atender nenhum deles, né? Sem você atender a família, sem você orientar muito a família de como lidar com todas essas questões, né? Então, é muito sofrido mesmo para a família quando a gente tem a soma desses diagnósticos, né? Isso. E o TOD, né? Para quem não sabe, que é o transtorno opositor desafiador, ou transtorno opositor desafiante, é a comorbidade mais comum aí junto com o TDAH, né? E realmente, como a Silviane pontuou, quando eles se somam, fica muito mais difícil. E o diagnóstico dos dois, como eu falei, de todos os transtornos do neurodesenvolvimento, ele é clínico. Então, é aquilo, não tem um exame que a gente diga e fala, essa criança tem TOD, essa criança tem TDAH. Então, isso vai depender da avaliação ali durante a consulta, vai depender da observação da escola, do que os pais trazem pra gente, e principalmente quando a gente tem essas comorbidades, fica mais importante ainda o papel do neuropsicólogo com a avaliação neuropsicológica, porque muitas vezes, como alguns sintomas eles se parecem e algumas coisas podem ser um pouco ambientais e o pessoal, acho que mais do que o TDAH, no TOD tem aquela questão de achar que é mal educado, que não tem limite em casa, né? Que faltou peia, e aí o pessoal fica muito com essa ideia errada, e aí como os pais ficam se culpabilizando muito, a escola não tem paciência, e aí como no TOD eles respondem muito, né? Realmente, assim, eu acho que a Silviane, assim como eu, tem essa impressão não. Quando entra uma criança com TOD, a gente já sabe, porque o jeito que ela fala com você, o jeito que ela dá as respostas, você já fica, ai meu Deus, aí você mesmo tem que trabalhar, tipo, não, ela não tá fazendo isso, né? Porque chega, às vezes, dependendo do nível, você fica angustiado mesmo, assim, do tipo, meu Deus, eu vou ficar aguentando essa criança me tratar assim, né? Eu vou dar uma resposta para ela. Então a gente tem, não. Então imagina isso, porque nós trabalhamos com isso, a gente entende. Então você fica pensando, meu Deus, como deve ser para esses pais, como é para essa escola, como é para esses amigos lidar com essa criança que o tempo todo tá respondendo, que o tempo todo fica, né, assim, provocando, machucando, né, verbalmente, às vezes fisicamente. Então, nesses casos em que a gente está pensando no TOD junto, ou né, no próprio TEA com o TDAH, esses casos que o diagnóstico clínico fica mais difícil, a avaliação neuropsicológica tem um papel muito importante para ajudar a gente a entender, né, o que essa criança tem, qual né, assim, quanto esse sintoma está mais, isso está menos, para a gente poder pontuar o tratamento e o direcionamento principalmente do tratamento, né, não medicamentoso. Então, é muito comum e aí fica mais evidente e importante a necessidade da avaliação neuropsicológica. Em relação ao TEA com TDAH, é outra coisa que é muito comum. Na prática, a gente vê, como a Silvia falou bem lá no comecinho, todos nós temos um pouco de desatenção em algum momento na nossa vida, dependendo da fase que a gente está vivendo, né? E na criança com TEA, a gente também percebe bastante isso, né? Então, tanto um comportamento um pouquinho mais hiperativo, um pouco mais de inflexibilidade, um pouco mais de dificuldade, né? Nas funções executivas, e um pouco mais de desatenção ou uma dificuldade de aprendizado, porque ela tem aquele hiperfoco, gosta daquilo, e aí tende a negligenciar um pouco o resto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não sair diagnosticando toda criança com TDAH. E aí, mais uma vez, a avaliação neuropsicológica vem para nos ajudar, porque às vezes fica confuso ali só com aquela conversa, só naquela consulta, mesmo que tá lá, vou ter outra consulta, mas o médico, né, ele vê a criança e a família em momentos muito pontuais. Então, passa comigo aqui, vai passar comigo no máximo, assim, né, dali 30 dias, às vezes 4 meses, 6 meses. Então, assim, uma avaliação neuropsicológica bem feita, né, com os testes, acaba ajudando muito a gente quando eu estou falando do diagnóstico de comorbidades associado aí ao diagnóstico principal. Perfeito. Uma pergunta que está sendo muito feita também aqui, né? É essa correlação entre a agressividade e o TDAH ou o TOD. A agressividade existe na criança que tem TDAH? É um sintoma marcante? A impulsividade, né? A neurologia do TDAH, né? Quer dizer, o cérebro ele vai se desenvolvendo de trás para frente. A última parte que se forma é o frontal, que é onde está a nossa capacidade de regular nosso comportamento. No TDAH, isso demora um pouco mais, né? Tem uma
atrás nesse desenvolvimento. Tem estudos mostrando que tem áreas cerebrais que tem um delay de até 4 anos de uma criança sem TDAH para uma criança com TDAH, né? Então, a parte que controla o comportamento é o frontal, que é a última a se formar, e no TDAH ela tem um hipofuncionamento de lobo frontal, né? Então, a neurotransmissão no lobo frontal ela está diminuída. Em contrapartida, que é a parte onde a gente bota aí a tiara, que é a parte motora, ela está hiperfuncionante. Então, eu tenho um descompasso da parte motora, que funciona a todo vapor, com a parte que controlaria, que daria um freio. E aí, com isso, a criança ela vai na impulsividade. Ela quer falar, ela fala de uma vez, de supetão, né? E isso faz com que a criança, muitas vezes, se torne agressiva porque ela não tem controle do comportamento dela, né? E aí, a impulsividade faz com que ela vá sem ter freio algum, né? Não por culpa dela. O cérebro dela tem uma forma de funcionar que não tem esse controle, esse freio do comportamento dela. Então, realmente é comum. A impulsividade faz com que a criança com TDAH, né, por vezes, seja mais impulsiva, mais agressiva. Isso. É isso mesmo que a Silviane explicou aí de um jeito bem didático para vocês, mas está relacionado, então, né, com essa dificuldade de fazer esse controle inibitório. Nós que não temos TDAH, o nosso cérebro, eu tô com raiva, ou eu quero fazer aquilo, ou alguém me fez aquilo, eu quero gritar com a minha mãe, eu quero tacar a caneta na cabeça do meu colega que fez alguma coisa que eu não gostei, mas eu consigo pensar em não fazer. E as crianças com TDAH têm mesmo essa dificuldade, tanto por esse atraso da maturação, quanto por ter uma deficiência, né, dos receptores ligados com dopamina, que ajudam a fazer esse controle inibitório, e aí acaba que a parte motora mesmo, o impulso fala mais alto e ele faz. Então, a agressividade, ela seria secundária a essa questão da impulsividade. Já no TOD não. No TOD eu realmente tenho uma agressividade que é, né, do transtorno mesmo. Próprio. Aí tem mesmo essa questão da agressividade mais marcada, tanto física quanto verbal. E é uma agressividade intencional. Ele realmente não porque ele quer, aquilo ele não consegue controlar, mas é que ele fala pra magoar, ele vai escolher dizer aquilo pra te machucar, ele vai fazer aquilo naquele momento que você tá triste, é quando ele vai vir, vai te dar o tapa, é quando ele vai vir, vai dizer que você é gorda, que você é feia, que você... Então, depois ele fica até mal por aquilo, hora que ele consegue, né, pensar no que ele fez. Mas na hora ele faz mesmo. Então, o TOD, eu acho que o TOD é muito difícil, assim, realmente, socialmente, para lidar com ele. Eu acho que por isso que é tão importante que tenha um diagnóstico precoce, que tenha um acompanhamento, porque fica mais difícil. Porque você explicar, meu filho é agitado, meu filho é isso... É mais fácil do que meu filho agride, do que meu filho responde, do que meu filho xinga, do que... Então, realmente é um pouquinho mais complicado mesmo essa questão da agressividade física e verbal no TOD. Perfeito. Outra pergunta que a gente recebeu e que eu achei super interessante foi sobre criatividade. Já existem estudos que falam sobre o cérebro do TDAH ser um cérebro mais criativo? Existe algum tipo de cognição criativa que funcione melhor nesse TDAH? Como é que é isso? Na verdade, né, tanto que se a gente for procurar aí na internet, figuras de cérebro, né, a gente tem aquela história de um cérebro ser mais isso, um lado mais emocional, o outro mais... Na verdade, hoje a gente sabe que isso não existe, né? Na verdade, é tudo interligado e essa separaçãozinha, né, disso faz aquilo, isso faz aquilo. A gente sabe que na prática existe muito pouco. Então, não tem, assim, né, documentada essa relação de pessoas com TDAH ou pessoas com TEA são mais criativas ou mais... O que acontece é quando eu tenho qualquer transtorno de neurodesenvolvimento, quando eu tenho qualquer área do meu cérebro que, por algum motivo, né, fisiológico mesmo, biológico, funciona diferente, o nosso cérebro é mágico mesmo. E aí ele tende a desenvolver outras áreas. Então, se eu tenho um déficit... Se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que não enxerga, ela vai naturalmente desenvolver o cérebro dela para escutar melhor, para sentir cheiro melhor, para sentir gosto melhor. Então, o que acontece é isso. E eu acho que a gente tem que deixar isso bem claro, senão a gente fica romantizando muito no sentido de, tipo, toda criança com TDAH ou toda criança com TEA, ela vai ter algum dom, ela vai ser boa na música, ela vai ser boa no... E não é bem assim, né? Mas sim,
o nosso cérebro pode desenvolver outras áreas muito bem, porque aquela não está tão desenvolvida, mas não existe, assim, essa correlação direta, não. São necessidades, né, compensatórias, assim, né? Por exemplo, às vezes é muito engraçado, quando eu avalio, é muito nítido os TDAHs, mas que eles têm uma capacidade, eu faço uma lista de palavras para avaliar a memória, e eles decoram aquilo ali, como se eles tivessem, como era difícil para eles entender os conceitos, o elencar aquilo tudo, fazer uma linha de raciocínio, ele para aprender aquele negócio, né? Então, quando eu passo uma lista de palavras, ele me traz aquilo tão decorado, né? Porque acho que ele treinou aquilo, o cérebro dele Ele de fica alguma forma. bom de decorar, né? Ele fica bom de decorar, porque às vezes ter um entendimento, né? O fio da meada, o raciocínio por trás e tal, para ele fica mais difícil, né? Então, é uma estratégia compensatória, né, do próprio cérebro. Isso. Se eu tenho muita dificuldade para escrever, eu vou ficar bom em desenhar, para tentar, né, mostrar aquilo. Então, o que acaba acontecendo é isso, é essa compensação que o nosso cérebro consegue fazer isso aí magicamente, mas não é uma relação direta. Eu acho isso fascinante, a gente até comentou no post, né, que são crianças que durante o processo terapêutico, as intervenções, elas demonstram, né, uma criatividade muito grande para essas estratégias compensatórias. Então, eu tenho dificuldade nisso, mas aí eu preciso desenvolver uma estratégia justamente para eu, né, enfrentar melhor, desenvolver melhor, né? E eu acho que no TDAH, o que ajuda muito isso é porque as crianças com TDAH, realmente, elas têm uma inteligência muito boa. A grande maioria, eles são muito inteligentes, com uma inteligência aí normal e muitas vezes com uma inteligência acima da média. Então, não é infrequente você ver aí crianças com TDAH, né? Que são médicos, que fazem engenharia daquelas mais difíceis e que são grandes executivos e que realmente têm uma inteligência muito boa. Então, justamente por ter uma inteligência muito boa, eu tenho mais facilidade de me adaptar, de desenvolver aquilo que eu tenho dificuldade. E isso entra em todos os transtornos do neurodesenvolvimento. Por exemplo, um TEA com uma inteligência muito boa, ele mesmo vai criando mecanismos para trabalhar o que ele tem deficiente. Então, por isso que a gente tem um monte de... Hoje que a gente está conhecendo mais sobre esses assuntos, um monte de crianças e adolescentes que não foram diagnosticados com TEA, com TDAH, porque como eles eram muito funcionais na parte acadêmica, que é onde normalmente se percebe que é aquilo que a gente falou, onde ele está mais vigiado, onde a escola, né, tá de olho e aí compara com o coleguinha e tal. Então, como eles não tiveram esses prejuízos na escola, os outros prejuízos que não são tão vistos, que seria, né, uma dificuldade talvez ali social, né, uma impulsividade ali que me leva a cometer mais erros, mais besteira, mas como minha nota tá indo boa, como eu tô me virando ali, isso vai passando. E aí a gente começa agora a receber muitos adultos procurando o diagnóstico de TEA, né, de TDAH, porque eles sabem, né, o prejuízo que eles tiveram. E aí muitos chegam e falam, eu tinha muita dificuldade de me comunicar, eu tinha muita dificuldade de me expressar, mas aí eu fiz isso para treinar, eu fiz aquilo, aí você fala, caramba, né? Realmente ele se reabilitou. Imagina se ele tivesse tido o diagnóstico lá atrás, tivesse feito as terapias, tivesse, né, sido acolhido, o quanto mais funcional ele seria, né? O quanto menos de prejuízo ele teria. É muito comum, né? Quando o pai vem trazer o filho, que a gente avalia, começa a falar de TDAH, dos sintomas, pois eu sou assim, né? E eu tô trazendo, eu sofri muito, eu não quero que ele passe o que eu passei. E aí muito comum isso. Eu já tive pessoas extremamente inteligentes, mas disse, olha, eu já fui empresária, eu já fali, eu já fui funcionária, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e eu não consigo parar em canto nenhum, né? Aí traz o filho para a gente avaliar, e aí quando a gente começa a falar, ele se identifica, porque antigamente, naquela época, né, era muito mais difícil esses diagnósticos e... Muito mais. Muito Sexta-feira mesmo, na NP, eu tava na clínica, aí chegou uma mãe, não vou citar nomes, nem nada, médica, inclusive, e aí ela, né, trouxe o filho e tal, e ela disse assim, olha, doutora, antes de falar dele, eu preciso falar de mim. E aí, assim, metade da consulta foi falando dela, do TDAH dela que não foi diagnosticado e de todos os prejuízos que ela teve. E aí é justamente isso que a Silviane falou. E ela, olha, eu acho que então
porque eu tenho TDAH, eu acho que ele tem, e não sei o quê, e é justamente isso. E aí eu não quero que ele, né, se prejudique e tal, então é muito comum. E no diagnóstico de autismo, então, meu Deus, nem se fala o tanto de pai ou de mãe, né, que, meu Deus, eu acho que eu tinha, ou meu marido é assim, ou, doutor, eu era exatamente desse jeito, eu também tive isso e aquilo. Só que quem que passa? Os que têm a inteligência muito boa, porque aí eles conseguem se organizar e a escola compensa e a escola não pegou. Agora, aqueles que têm a dificuldade de aprendizado, né, assim, que tem um QI um pouquinho mais baixo, aí pronto, aí acaba não ficando tão funcional, aí a gente acaba chegando e esse diagnóstico é feito de uma maneira mais rápida, assim, né, mais fácil. Ele chega, pelo menos, porque o outro não chega, vai chegar aí com o filho, vai chegar, né? Não estou te escutando, Janine. Agora a gente que não tá te ouvindo. Pronto, melhorou? Melhorou. Eu tinha deixado no mute para ouvir vocês. Então, a gente tinha recebido uma pergunta da Natasha Costa de Mello justamente sobre isso, nessa questão do TDAH em adultos. Então, ela disse que uma pergunta que ela escuta bastante tem pessoas que recebem o diagnóstico depois de adultos. Elas adquiriram depois ou, de fato, os sintomas ficaram mais graves ao ponto de serem mais perceptíveis? Achei muito interessante. A definição do TDAH os sintomas, se você pegar lá o DSM, o Manual, né, de Diagnóstico, para eu fazer o diagnóstico de TDAH, eu até posso fazer esse diagnóstico depois da infância. Porém, os sintomas têm que ser iniciados antes dos 12 anos. Até que a Silviane comentou, antes era um pouquinho mais precoce, e aí eles mudaram para 12 anos essa data, justamente por conta desses que os sintomas a gente não estão tão claros e a gente só vê o prejuízo um pouquinho mais para frente. Então, hoje, para a gente fazer o diagnóstico do TDAH, eu posso fazer num adulto de 20, 25 anos? Sim, se os sintomas tiverem se iniciado antes dos 12 anos. Aí existe, mas acho que não cabe a gente entrar muito nisso, mas existe uma vertente, né, alguns estudos aí, de um TDAH que se iniciaria na fase adulta. Ele tem até um nominho diferente, mas isso ainda não é uma coisa muito conceituada, né, é uma coisa que ainda precisa de um pouco mais de estudos, mas por definição seria isso. Eu posso fazer esse diagnóstico depois, desde que os sintomas tenham se iniciado antes dos 12 anos. Senão, não. Senão é outra coisa. É ansiedade, é outra coisa. Uhum. Perfeito. Acho que a gente já pode ir se encaminhando, né, para o nosso fechamento. O papo tá incrível, incrível. A gente tem muitas perguntas e muitos elogios também, né? Muitos elogios. Ó, a Mimos da Eloá falou: sou privilegiada por minha Eloá ser acompanhada pela doutora Tamires. Muita gente falando que a live tá maravilhosa, né? Muitas palminhas aqui. Muito tempo que eu não assisti uma live tão maravilhosa do Wilne Farias. Fono, Ana Paula Braga, live maravilhosa. Psi, Emerson Benício também falando que a live tá maravilhosa, parabéns. Precisamos repetir nessa temática, que eu acho que é super necessária, né, meninas? A gente adora falar desse assunto, né, Silviane? Ela é apaixonada, eu também, então pronto. Fechou. E assim, porque a gente tem uma sociedade também que julga muito, né, que é muito centrada em produtividade, né, produzir. Então a criança ela precisa produzir, não desenvolver, na verdade, estratégias para produzir dentro do limite dela, né? Mas, enfim, eu acho que isso é uma coisa que às vezes pode fazer muito mal, né? Essa questão da produtividade exacerbada, dessa cobrança exacerbada, quando na verdade, pode falar. As mães dos meus amiguinhos, dos amigos dos meus filhos, né, no grupo de mãe, aquela história, aquela necessidade absurda de estimular, e aí eu só coloco no grupo, gente. Estímulo demais, concentração de menos. Então, calma, a criança precisa. Exatamente. Quando eu dou muita informação, o cérebro tem que trabalhar o tempo todo, trabalhar. Quando eu preciso que essa criança pare e se concentre, o cérebro deve estar ali morrendo de trabalhar. E não vai parar para ela se concentrar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E às vezes essa parada é tão importante, né? Acho que a gente está aprendendo tanto a ressignificar esses momentos de ócio, de parada, sobretudo agora nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Acho que a gente precisa aprender a valorizar um pouco mais esse dar um tempo para a pessoa desenvolver as estratégias dela, né? Produzir dentro do tempo dela. Acho que é uma coisa fantástica e que o TDAH ensina muito, né? Sobre isso, eu acredito. Eu, pessoalmente, acho muito bacana que existem... A gente até fez uma postagem sobre isso, né? Existem vários Instagrams de pessoas com TDAH que elas ensinam estratégias que funcionaram para elas lidarem melhor com memória, né? Com impulsividade, com calendário.
Então, eu acho isso muito legal, né? Que essas pessoas, elas se comunicam entre si para ensinar. Ó, isso deu certo para mim. De repente pode dar certo para você. Tenta aí, é legal. Né? Estratégias assim. Fizemos esse post. Eu já tive paciente que só o fato da gente ter colocado alarme de sensor de aproximação ajudou ela a não bater mais o carro. Total, não, total. Total. Eu tinha muito medo de dirigir, muito, muito medo. Justamente porque eu pensava, nossa, eu sou super desatenta, eu sou TDAH, não vou conseguir pegar nesse carro, porque vai que eu esqueço a rua. Vai acontecer alguma coisa. Só que o sensor, exatamente isso. O sensor é uma coisa que me ajudou demais, porque eu fico mega alerta. Né? Você vai exatamente na terapia tentando entender quais são os maiores impactos na vida da pessoa, porque, como eu falei, são diferentes, não tem nenhum que seja igual ao outro. E ela falou, eu bato muito. Eu falei, seu carro tem sensor de ré? Não, tem não. Vamos tentar colocar. Pronto, depois daí resolver a vida dela, já não bateu mais o carro. Né? Então, dia que são muito simples, né? Na vida do adulto, que realmente a gente tem que fazer um mapeamento do onde mais impacta e ver as estratégias compensatórias, né? Que ajude ele a... E eu acho que individualizar, né? Não é porque todo mundo faz de uma forma que eu tenho que fazer dessa mesma forma, né? Eu aprendi... Pode falar. No TDAH, eu tenho muita alteração de função executiva, não é só desatenção, não é só na atenção. O que é função executiva? É tudo aquilo que eu preciso para executar a tarefa. Para executar a tarefa, primeiro eu tenho que ter a motivação para eu ter a minha iniciativa, eu tenho que me planejar, eu tenho que ter as minhas estratégias, eu tenho que monitorar meu comportamento, se eu estou acertando, se eu estou errando, até que eu finalize a tarefa. Então, no TDAH, eu posso ter alteração nessas... geralmente tem alteração em função executiva. Então, aquela pessoa que começa tudo e não termina, aquela pessoa que gasta, por exemplo, eu tinha um paciente que ele precisava fazer uma tabela, ele passava o tempo todo colorindo a tabela e alimentar a tabela, que era o mais importante, ele não fazia, né? Então, assim, aí você vai ter que entender onde é que impacta para você dar para ele, porque quando a pessoa toma, né, o autoconhecimento, quando ela toma consciência daquilo que ela realmente tem dificuldade, ela vai, né, usar ali uma estratégia para driblar aquilo. Então, é onde ele, enfim, então, com cada paciente a gente vê nessas funções executivas onde que está mais alterado. Comete erros e não percebe que está cometendo? Traça a estratégia mais errada? É mais lento? E aí, lógico, que vai se cansar muito mais, é a tendência de desistir. É como eu falo, por exemplo, se eu pedir um paciente para obeso, sedentário, correr uma maratona, ele nem começa. Mas se eu pedir para ele andar um quarteirão, pode ser que sim. Então, às vezes, o paciente TDAH, o nível de exigência de atenção é como se precisasse que a atenção dele fosse aqui e a dele está aqui. Então, ele precisa o tempo todo ficar recrutando voluntariamente a atenção para chegar aqui e fazer alguma coisa. Então, ele se cansa muito rápido, é muito desgastante para ele. Então, a tendência é começar e não terminar. E aí, eles começam várias coisas e não terminam nenhuma. Aí, lógico que impacta na autoestima, na depressão, na ansiedade, né? Vem todas as comorbidades. Então, a gente precisa realmente... o tratamento é muito individualizado, é o que cada um realmente sente. A gente precisa tratar, né, de uma forma bem personalizada. Não tem muita receita de bolo. Mas é super interessante quando a pessoa pede... Olha, eu tinha essa dificuldade, deu certo para mim isso. Eu tinha essa, deu certo para mim essa. E aí vai, né? Exatamente. Eu acho legal... Pode falar, pode. Ah, tá. Cortar então, eu só ia dizer que eu tenho uma estratégia que é muito bacana, que é assim, eu tenho dificuldade de fazer tarefas macro, né, dentro da minha experiência. Então, assim, uma tarefa muito grande, que para mim pode ser aversiva, que eu posso ficar na minha cabeça o tempo todo pensando, mas, por exemplo, ligar para comprar a ração do cachorro. Aí na minha cabeça eu já fico pensando, será que a moça lá que vai me atender grossa? Porque semana passada ela foi muito grossa comigo. Que sabor que eu peço a ração? Então, ao invés de eu anotar essa tarefa macro, eu anoto a tarefa procurar o número da veterinária. E aí, assim, eu parto essa tarefa em várias microtarefas, o que me ajuda muito, né? Porque eu não fico muito na minha cabeça, eu consigo cumprir cada uma delas, eu tenho essa sensação de recompensa, né? Então, assim, isso me estimula muito. Essa é uma estratégia que funciona para mim, dentro das metas, né? Quando eu vou nas escolas, uma das coisas que eu peço é que se a prova tem 5 páginas, eu peço dar uma por vez para a criança que tem TDAH. Porque se ela vir as 5 páginas, ela nem começa. Eu não vou dar... Exatamente. Maratona, uma pessoa sedentária vai correr a maratona, não vai. Então, eu peço para a escola dar uma folha, desgrampear e dar uma página por vez, entendeu? Porque se ela vê que é grande demais, ela não vai fazer. Então, o TDAH
ele tem essa coisa, né? Vai demandar muito esforço, vai ser muito cansativo. Então, a tendência é nem me engajar na tarefa, né? Pois é, exatamente. Eu só tenho a agradecer, tá? Pela presença de vocês, por esse papo incrível. Pessoal, vocês gostaram da live? Foi bacana para vocês? Foi produtiva para vocês? Esclarecedora? Deixem aí os comentários de vocês que a gente vai ler, tá? Isso. Queria agradecer a presença. Alguma pergunta no direct? Se quiser mandar alguma Não. pergunta no direct, pode ficar à vontade. Mas eu também não posso deixar de dar um alerta, né? Porque teve a situação onde estava tendo muitos diagnósticos de TDAH em crianças pré-escolares. Nossa, criança hiperativa, criança desatenta, criança com 4, com 5 anos, enfim. E quando se for investigar, era o quê? Era o uso excessivo de telas. Então, eu não posso deixar de falar. Não perca isso, pronto. Né? Por quê? Porque, como eu falo, a criança na frente de televisão, na frente de um celular, quer dizer, ali não vai fazer com que o cérebro dela altere mesmo o funcionamento dele e ela vai ficar mais desatenta quando ela precisar na escolinha sentar na rodinha, escutar o que o professor está falando, né? Então estava se percebendo muita criança, de repente um boom aí de muita criança com desatenção e sem concentração, né? Crianças muito pequenas. E quando você for investigar, usa excessivo de telas. Então, de fato, né, prejudica, sim, o desenvolvimento cerebral. A sugestão é que até 2 anos é 0 tela, quando, na verdade, as crianças estão com a chupeta eletrônica nos restaurantes, assistindo Galinha Pintadinha, quando a criança não tem nem 1 ano, né? É impressionante. Então, fica aí o alerta. Desafio, né? É um grande desafio num tempo que a gente vive em que Mundo tudo é digitalizado. Mas eu acho tudo é importantíssimo a gente finalizar com essa mensagem. Gente, não é só do TDAH, inclusive do autismo. A gente sabe que as telas podem simular o TEA. A gente está tendo um boom de autismo, né? Assim, crianças com atraso de fala, dificuldade de interagir, problemas escolares, desatenção, tudo pelo excesso de telas. Porque a gente pode até depois fazer uma live falando disso, né? Mas, assim, o excesso de telas, as telas, né? Quando a gente está ali vidrado assistindo, isso compete diretamente com as vias que são relacionadas com a nossa linguagem, com a nossa atenção, com a nossa interação, né, social. Então, assim, papais, mamães, a gente sabe que é difícil, mas, assim, até os 2 anos, o indicado é que seja 0. Então, assim, moderem. Hoje eu recebi uma criança, falar bem brevemente, começou a assistir com 2 meses, gente. 2 meses de idade ela já assistia. O tempo de tela dela era maior de 8 horas por dia. Até 2 meses atrás. Ela tá com 3 anos, recebeu um diagnóstico de TEA. Tirou as telas, colocou essa criança na psicóloga, na fono, na escola. Em 3 meses, ela é uma criança funcional. Então, assim, não, ela não tem autismo. Ela tinha tudo isso por conta do excesso de telas. Então, fica o apelo. Acho que a mensagem final, né? A gente falou um monte de outras coisas, mas fica o apelo das telas, assim, realmente é muito prejudicial. E pode nos enganar aí em muitas coisas. Então, cuidado com os diagnósticos precipitados. Perfeito. E vamos fazer a live, né, sobre essa temática aí, que é super importante, com certeza. Não, esse é um tema que eu acho que a gente tem que fazer. Telas, tá anotado, ó. Já anotei aqui o tema, viu? Vamos fazer, com certeza. Gente, agradeço, obrigada, Janine, mais uma vez, e a todos que estiveram com a gente aqui. Muitíssimo obrigada. Um beijo. Obrigada, gente. Um beijo, viu? Boa noite para vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.